Então nós tivemos, aquelas primeiras aulas. Por que estudar história do direito? Né? A gente estudou o que é história, o que é direito, por que está estudando. Nós trabalhamos bastante, fizemos até uma atividade. Depois nós trabalhamos o direito dos povos sem escrita. Lembra? A gente ficou lá um tempão explicando. É uma questão de prova. Até na hora da aula lá, quem revisa a aula vê lá que eu explico, tem questão de prova. Então, vamos prestar atenção assim de como que onde provém o direito dos povos sem escritas, né? Qual a origem, onde que eles estão, por que que é isso, por que que é aquilo, a questão moral, a questão religiosa, tudo isso é imbricado, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, né? Depois nós vimos as primeiras leis escritas, né? Que é o quê? Quais foram as primeiras leis escritas? Que nós vimos que foram dos primeiros estados que surgem, são as cidades-estados na Suméria, né, ali no sul do Iraque, no Kuwait, aquela região, onde tinha cidades sumérias, e lá houve, então, alguns governantes que proclamaram, né, determinaram algumas leis, mas em alguns casos ainda não era o Estado tomando conta da justiça, como é hoje, né? A justiça não, né, a justiça ainda, ela quer a justiça privada, certo? Eu contra o outro, né? Eu fazia a minha vingança, chamava de vingança praticamente privado. Então, tudo se fazia entre as pessoas ou entre o costume de certo local. Então, não havia uma mediação do Estado para se fazer justiça. Mas os governantes eles perceberam o quê? Que havia algumas coisas que cometiam algumas injustiças. Então, o que eles perceberam? Não, então eu, como governante, eu vou soltar algumas leis. Então, eles soltam algumas leis, tá, escrita, para que todos possam seguir determinados casos em determinados assuntos. Então, eles não influíram tanto no direito, tá? Aí, tanto no direito, influíram tanto no direito. Assim, não assumiram tanto. Bom, passa um pouco, né, nesse mesmo local, então. Deixa eu passar o link para o rapaz aqui. Aí, então, o direito, então, ele passa a, a figurar. Quando chega a última aula que a gente teve, que é o Hammurabi. O que foi o grande massa do Hammurabi? Que todo mundo, quando a gente estuda ensino médio, igual eu falei na aula passada, o que é massa no Hammurabi é que ele foi a primeira lei escrita. Nós já vimos que isso é bobagem, não foi ele. Não foi mesmo, tá? E também não importa se o direito é escrito ou se é positivado ou se é consuetudinário, né? Se é costumeiro, não importa, né? Se o direito é escrito ou não, beleza. Mas o que importa, né, é nessa questão, né? Porque a justiça em sociedades primitivas, justiça era até mais, quase não havia infringir as regras, porque como a regra é moral, a moral em alguns casos ela é muito mais forte que o direito. Né? É até interessante isso. Até hoje, se a gente for discutir, né, vocês devem ter visto Durkheim aí e tal, que trabalha muito a questão moral, a moral é muito forte. Nossa, como a moral é forte. A moral é extremamente forte, certo? É uma coisa muito subjetiva, mas que trabalha muito com o coletivo. Né? Talvez a lei escrita ela é forte, mas tem regras morais que são mais. Né? Então a moral funcionava muito bem. Mas o que eu quero que vocês entendam, o que é massa para vocês poderem entender toda essa questão que a gente tá vendo, é o seguinte: o que é massa no Hammurabi não é nada disso. O que é massa nele é ele pega o Estado e ele determina o que é a regra jurídica. Ele passa para o Estado o poder, ele acumula no Estado o poder, né? O poder de fazer a justiça. Eu achei isso algo extraordinário, sacada dele na época, porque ele era um cara muito poderoso, ele é um rei poderoso, tirando essa parte jurídica, Hammurabi foi extremamente poderoso, forte pra caramba, né? Ele fez o império dos amoritas,
né, muito, muito forte, certo? Era um império muito forte, dominou muitas regiões, né? E ele vai e quer que o que ele quer é a lei em todas as áreas, para não deixar nada. Porque como ele queria dominar o outro, como ele dominou outras regiões, o que ele faz? Ele domina com tudo. Né? Que se você quiser dominar um outro povo, você obriga ele a usar uma língua diferente, como aconteceu aqui na América. Né? Nós devíamos estar falando aqui, nem é Tupi, a região que nós moramos era o Gé. Né? Que eu sei lá uma palavra em Gé, né? Eu não sei. Em Tupi tem algumas, mas em Gé eu não sei nenhuma. Né? E o que acontece? Eu falo língua portuguesa do dominador. Eu tenho uma religião do dominador. Eu tenho um estado formado pelo dominador. Né? Então, eu tenho as leis o quê? Espelhadas pelo dominador. Então, isso aí, a forma de você dominar um povo, você tira a identidade dele. E o Hammurabi sacou isso muito bem. Por quê? Ele nunca tinha visto aquilo até agora. Agora, o Estado, né, o Hammurabi fez o quê? Eu quero dominar certo povo. O objetivo dele era uma coisa, mas ele acertou muito maior do que isso. O objetivo dele era dominar os povos. Eu vou ficar com esses povos, mas eu vou colocar minhas leis. Isso era para dominar ele. Eu vou tirar essas leis que eles usam e vou colocar as minhas. Né? E aí, isso é que foi interessante. Então, dentro do território dele que estava ali, ele então colocou uma lei comum e coloca ela naquela pedra, naquela estela, né, que chama a pedra, e nas pedras, né, não é só uma, são várias, tá? A gente só tem uma hoje, mas são várias, a gente sabe que foram várias, e distribui naqueles locais tudo ali. E aquilo, então, faz o quê? Com que todo mundo obedeça às regras deles. E o que é o outro ponto que eu gosto também de frisar. Eu gosto de frisar também um outro ponto. Que o que acontecia? Na época, já usava o tal do olho por olho, dente por dente, que eu não gosto nem de falar essa palavra. Isso, para mim, é a coisa mais tosca para se explicar isso. Mas já se usava a forma de você fazer a punição. Só que Hammurabi, ele vai pegar o princípio de Talião e ele vai impor nas leis dele o que vai fazer com que o juiz determine as penas é o princípio de Talião. Então, ele fala assim, não, vocês podem inventar o que vocês quiserem, mas a pena é isso aqui. Eu não quero saber, tá? Você não quer saber como é que vocês fazem justiça, se usavam ou não o princípio. Ah, mas a gente já usa. Tudo bem, usa. Mas também vocês não podem usar outra coisa a não ser o princípio de Talião. Então, ele cria as leis, usa o princípio e algumas coisas ele normatiza. Então, ele coloca isso como forma em que o Estado assume a força, tá? O direito da força, o direito de fazer justiça, tá? E retira essa ideia de vingança privada. Há ainda a vingança privada, porque o princípio de Talião acaba que faz com que a gente tenha esse princípio, essa noção e essa ideia de que está se fazendo justiça. Ponto. Então, nós chegamos às sociedades mais antigas, né? E que são tanto que passa a ter esse princípio do direito. Nós vamos passar agora para umas que têm uma influência muito forte na nossa cultura, mais forte mesmo, tá? No surgimento da nossa cultura, o surgimento do direito da nossa cultura, a noção dos costumes, a noção das coisas. Nós vamos estudar o direito hebraico, tá? E nós vamos estudar o direito grego, nós vamos estudar o direito romano, tá? Principalmente o grego e o romano, a influência é poderosa. O direito hebraico tem mais influência na nossa cultura. Qual é? Judaico-cristã, certo? Nossa cultura judaico-cristã, ela nos dá essa ideia bem disso aí. Porque a nossa moral, ela trabalha isso. E o que é massa nos judeus? O que é massa na religião cristã, na religião judaica, né? Até mesmo na religião muçulmana, que é tudo de um tronco só. A gente acha que os muçulmanos são avessos, não, é tudo o mesmo Deus, nós só muda o nome dele, tá? E os profetas. De resto, um Deus é um só. Aí os caras ficam aí achando que um cultua um Deus, outro cultua outro Deus. Não.
seu Deus, o Deus do judeu, o Deus do muçulmano, é o mesmo, irmão. É um só. É que um tem um profeta, o outro tem outro, o outro tem outro. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Não há diferença, tá? Do Deus, só da forma que os homens interpretam esse Deus. Beleza? E a cultura judaica, o direito hebraico, né, e a religião hebraica foi essa primeira religião. E depois veio o cristianismo, depois veio o islamismo, certo? E o que acontece? Então, tudo nasce desse fruto aqui. Todos têm essas histórias como santa, tá? Todos têm essa moral como base da sua moral. É isso que eu acho top demais. Por quê? É daqui que muita coisa que a gente acha que é justo ou não. Tanto que no direito hebraico, no direito cristão e tudo mais, na cultura cristã, a gente trabalha com justiça. Muito interessante. A gente trabalha com tribunal depois da morte. Se você vai ser condenado a um inferno, tipo uma condenação de cadeia, né? Ou se você vai ser absolvido pela sua conduta e você vai para o céu. Então, nós trabalhamos o tempo todo, nós vivemos em um julgamento, no qual eu tenho que provar a Deus de que eu estou cumprindo as normas determinadas por ele. Está vendo que isso é tão massa? E nós, então, passamos isso para o nosso dia a dia. A gente talvez não perceba, mas isso reflete na cultura e reflete no direito. Pessoal, meio que sacou essa história? Tá? Por que a gente... Vocês estão entendendo por que a gente está estudando direito hebraico? O que é interessante nele? Sim ou não, meninos? Meninos? Não, gente. Responde aí, pode abrir o microfone. Isso. Pode abrir e falar. Não entendi, não. Por que a gente estuda direito hebraico? Não explico de novo. Olha, o que é o direito hebraico é interessante? É a base da nossa religião. Tanto judaica, como a religião cristã, como a religião muçulmana. Nossa cultura ocidental, eu falei Europa, América aqui, é a cultura judaico-cristã, tá? É a base que nós temos aqui, porque nossa cultura é baseada nos valores dessas religiões. Por exemplo, o cristianismo é a base dos nossos valores aqui no Brasil. Independente de ser qualquer religião, o cristianismo é a nossa base. E o cristianismo ele advém do quê? De um desdobramento do judaísmo, né? Da religião hebraica, monoteísmo hebraico. E conforme a gente percebeu, a moral ela molda o direito, tá? Então, muito do que está nos direitos que são positivados se baseia na moral. Hoje em dia é uma discussão terrível, né? Até esse dia teve alguma coisa muito interessante que a religião está envolvida. A legalização do aborto. Por que não legaliza? Porque é algo moral e religioso. Um deputado ou os deputados, é difícil eles votarem uma lei que vá ferir essa questão. Tem que haver um desenvolvimento. Se você colocar um deputado para a mulher votar, por exemplo, em 1934, teve que ter uma ditadura, né? E aí essa aprovação na Constituição e tal, mas houve já o direito de voto em 32. O Vargas impôs, né? E aí em 34 que a mulher pôde votar. Mas se fosse para uma discussão, não poderia. Por quê? O avanço daquela época da cabeça das pessoas abafaria. Moralmente, a mulher era dona do lar. Ela não teria que ter direito político. Então, é mais ou menos isso, igual o aborto, igual outras coisas que vai rolando, à medida que as coisas vão acontecendo. Célula-tronco. Você vê que engraçado. A Igreja Católica, até hoje, né, acha o anticoncepcional e os contraceptivos e a camisinha errado. Porque ela é errada porque ela tolhe os direitos familiares. Né? Por quê? O ato sexual, pela moral, que a igreja coloca, é o quê? O ato sexual apenas para reprodutivo. Não tem que ser prazer pessoal.
Isso a igreja coloca isso. Por quê? Porque o prazer carnal me distancia de Deus. Eu tenho que ter apenas visões espirituais. E isso pode ferir, né? Então, os métodos contraceptivos atrapalham o andar do quê? Da natureza de Deus, certo? Então, eles colocam isso, tá certo? Mas não impediu que houvesse contraceptivo, que houvesse essas coisas. E hoje o governo até fala que deve ter, mas a igreja já briga com célula-tronco, a igreja já briga com aborto. Então, casamento homoafetivo, porque isso não está na Bíblia e tal. Então, tudo é complexo. Vocês podem perceber que o envolvimento moral com o jurídico, eles estão sempre ali em choque. Há aqueles que querem progredir nas leis e há aqueles que querem conservar essas atitudes. Estão entendendo? Como que o direito é importante? Por isso que nós estamos estudando o direito hebraico, para a gente poder entender essa base moral que nós temos. Como que essa base moral influenciou no direito hebraico antigo e como que influencia hoje em dia, que a gente dá para criar um parâmetro. É por aí que a aula vai virar hoje. É algo que vai o quê? Nos mostrar o início, para me explicar o presente. Lembra quando eu falei para que serve a história? Para me explicar o hoje. Não é por causa do passado. Me explicar o hoje. Então, eu vou pegar isso aqui para dar essa explicação. Então, o direito hebraico ele tem uma influência na moral e na cultura, né, ocidental. E essa moral e essa cultura ocidental está presente, então, na formação do direito, que o direito também é um ato de cultura. Você quer estudar a cultura de um povo? Pega suas leis. É muito interessante. Só que eu dou uma assustada. Professor. Eu dou uma assustada porque daqui uns 200 anos, o povo pegar a nossa Constituição aí, ler tudo, e falar, nossa, mas eles tinham direito disso tudo. Olha que país maravilhoso, né? E, na verdade... Sim, Ramírez, Só pode que não perguntar. funciona, né? Oi? Tô falando, tem as leis que poderia ser boa, mas só que não funciona. No nosso país não funciona. Aí que tá. Tem lei demais, né? E aplicação de menos. Aí a gente já vai trabalhar no funcionamento jurídico das leis. Isso aí já cabe um outro assunto aí, né? Igual quem é agente penitenciário mesmo fala, né? A lei de reclusão penal ela é maravilhosa, a brasileira. Mas você vai na prática, a lei de execução penal é linda. Mas vai na prática, não é nada. Os caras têm que aplicar algo que na prática os caras não têm como eles aplicarem, né? Então, muito complicado. Bom, um policial, na prática é muito difícil para ele. Um professor, na lei é lindo, mas na hora que a gente está lá trabalhando é difícil, né? Porque eles têm as coisas lá, mas joga para cá, para o funcionário, não dá base para aquela realidade. É o que a gente tem, né? Porque, igual eu dou aula de direitos humanos, eu falo, não adianta ter leis severas, isso é bobagem. O que tem que ter é a garantia da punição. Porque lei severa não adianta. Você pode pôr lei severa, mas se o cara souber que ele pode escapar, ele não vai deixar de cometer o crime por causa disso. Agora, se eu cometo um crime e aí eu tenho certeza da punição, aí é muito mais difícil haver isso. Em países onde há esse parâmetro no qual a gente copia, os países europeus, né, os norte-americanos, há, de certa forma, a justiça mais efetiva nesse ponto, funciona muito bem, tá? Tranquilo? Professor, você falando sobre direito que vem, o direito vem da religião, então tal que não é que vem, de certa forma ele é da cultura, e a religião é um dos fatores da cultura, tá? Sim. Mas há outras coisas que vêm, igual o feminismo vem com uma outra ideia, aí vem o outro com outra ideia, porque é um caldeirão. Uma das coisas que influencia a cultura é a religião. A religião é uma parte, tá? O direito é uma parte, a língua é uma parte, tal. Então, cada um é uma parte, mas algo que é forte aí, principalmente pela religião que a gente tem como base, que é o direito hebraico, que trabalha com justiça, né? O Deus é um julgador,
é muito interessante porque isso reflete muito na questão da influência dela no direito. Mas pode falar. Então, tal, professor, que no Islã, o direito, a justiça do Islã, nos países muçulmanos, o direito deles é o Alcorão, né? É o que está no Alcorão. Países com ditadura islâmica, né? Igual xiitas e tal, mas tem países que não é muito. Se você for na Turquia, é como aqui, né? Mas na Turquia eles não são xiitas, eles são sunitas, né? Não, a Turquia, não, deve ter xiita, sunita, né? O radicalismo tem em qualquer lugar, né? É ruim quando entra com o radicalismo. Mas lá, por exemplo, os países são muçulmanos, né? De boa, mas existe a lei do Estado e a religião muçulmana, tranquilo. Agora, já vai no Irã, igual você está falando, aí já é totalmente tacado. Então, a lei lá é no que é o Alcorão. muito baseado na religião. Aí já é bem atacado nesse ponto, aí é paia mesmo. Assim, na nossa visão, essa é cultura, tá? Cada cultura tem sua visão. A gente sempre há aquela história do estranhamento, né? Porque todos nós temos síndrome de Narciso. Né? Todos nós. A gente tem que acabar com isso. Porque a gente nunca se coloca no lugar do outro. E sempre é assim. Narciso acha feio aquilo que não é o espelho. Então, nós achamos feio aquilo que não é o que é nosso. Tá? E eles também ao mesmo tempo. Por isso que há conflito. Né? Conflito religioso, conflito político. Então, se o cara não acredita no que eu acredito, dá problema. Vai em reunião de família. Aí fica. Hoje o dia da discussão é Bolsonaro e Lula e sei o quê, briga. Por quê? A gente tem síndrome de Narciso. Ninguém consegue olhar um para o outro e tentar ter um diálogo, né? Hoje, muitas das brigas é isso. Né? Um quer tomar partido de um lado, toma partido e briga. Por quê? Eu acho feio aquilo que não é o espelho. Aquilo que não me reflete, eu acho feio. Essa é a grande questão. Né? Os historiadores, de certa forma, nós temos um negócio interessante que a gente vê os dois lados. E o direito também tem isso. Eu acho muito interessante. Cada vez que eu mergulho no direito, eu fico mais maravilhado. Porque o direito também tem. O que é um julgamento? O que é, né, um julgamento? O que é uma lide? Né? Uma lide é o quê? Uma disputa entre duas pessoas, uma que pretende e outra que resiste. Eu pretendo ter uma ação contra um e o outro resiste àquela ação contra mim. E a gente acaba entrando no quê? Em uma lide, um conflito judicial. E esse conflito judicial, o que ele é? Nada mais, nada menos que uma parte pretende e a outra resiste. E aí eu vou ver qual parte tem razão. Então eu tenho que ver os dois lados. Muita gente acha que houve injustiça. O juiz cometeu. Não, eles viram as partes e viram que uma parte e outra, né? Uma tinha razão. E aí, quando a gente tem partido de alguém, a gente só vê o espelho, a gente não vê o outro lado, a gente acha que é injustiça. É por aí, mais ou menos, que a gente tem que entender. Não sei se vocês perceberam isso. Vocês começam a refletir, né? Tudo que a gente que não está no nosso imaginário, tudo aquilo que a gente não cria como representação, a gente acha errado. Mas vamos lá. Tudo bem, então, até agora? Tá vendo por que a gente vai estudar o direito? Ó, você nem começamos a estudar. E já dá uma discussão federal sobre esse assunto. Entendeu? Então, pessoal, por causa do direito hebraico, como que o direito hebraico é interessante? Tranquilo? Entendeu por que a gente vai estudar o direito hebraico? Sim ou não, meninos? Beleza. Pessoal, podem participar a hora que quiser. Tem dúvida, manda ver, tá? Não tem problema de abrir o microfone e falar. Eu gosto até que fala. Vocês têm que me entender. Eu sou da velha guarda, né? E eu sou muito de olhar para os meus alunos e o aluno perguntar. A gente está ali em sala e lá, às vezes, não tem vergonha, pergunta, levanta a mão, chega lá perto e fala no ouvido: pessoa, eu estou com dúvida. Porque nós somos cada um de um jeito, né? E aí, na hora que. E agora, desse jeito aqui, as pessoas ficam com medo de perguntar.
ai, né, e tal. Não, não tenho, tá? Pode perguntar, eu estou aqui para ajudar vocês, para a gente poder fazer uma boa aula. Não quero de jeito nenhum que passe daqui sem pergunta. Tem uns meninos novatos que chegaram, né, e eu gosto de dizer uma frase que serve para o prézinho, o jardinzinho, lá o maternalzinho, até o doutorado, quando a gente estuda, pós-doutorado ou qualquer outra coisa, né? O pós é o máximo, né? Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Isso foi interessante porque foi algo que uma mulher que fazia doutorado falou para mim, que ela perguntou sobre tal coisa. Eu não sei, então eu estou aqui para aprender. Se eu tivesse aqui, se eu soubesse disso aqui, não precisava estar aqui. Então, se você souber de tudo, então não precisa de você estar aqui, tá? Então, por favor, pergunte. Pessoal, eu vou estar colocando a tela aqui, tá? Para a gente poder mostrar a apresentação para vocês. Vou compartilhar aqui. Beleza? Estão olhando aí? Pessoal, todo mundo está vendo a minha tela? Opa, beleza. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Pessoal, o direito hebraico, isso aqui é uma imagem dos 10 mandamentos, né? Ó, que massa! Quem que entregou isso para nós? Veio direto de quem? Daí você já vê como que essa visão moral vem direto de quem? De quem? De Deus. Então não tem nada. Você vai brigar com o cara? Eu não vou, não estou afim, né? Então vem direto de Deus. Isso é muito interessante, né? O Hammurabi veio dele, né? Inspirado por Deus, ele vai e coloca. Isso aqui não, Deus escreveu na pedra. Então os hebreus são bem fortes nessa ponta religiosa. Bacana? Então aqui está os 10 mandamentos, a imagem da internet, lógico, né? E a gente vai estudar então hoje o direito hebraico. Primeira coisa, hebreu não é judeu, mas judeu é hebreu, tá? Entendeu nada, né? Vou explicar agora. Bom, os hebreus. Primeira coisa, um pequeno povo em termos populacionais. Sim, eram algumas tribos que viviam no sul da Mesopotâmia, nas proximidades de Ur, cidade da Suméria. A gente já falou de Ur já, ó, onde as primeiras leis escritas. Ur-Namur era daqui, aquelas primeiras leis. Vieram dessa região aqui, perto aqui do Quarte, nessa região, né? Até ele receber o chamado de Deus, iniciar um caminho para o monoteísmo e para a origem das duas maiores religiões mundiais, né? Atuais. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo são as maiores, né? Até maior que o judaísmo. Pessoal, o que o texto falou? Eles eram dessa região, tá? São semitas. O nome semita, quando a gente estuda na Segunda Guerra, o povo não sabe, por que fala semita? É porque um dos filhos de Noé chamava Sem. E foi ele que criou as tribos que vai dar essa região aqui, tá? Aí os arianos já são lá do meio, lá da região da Mongólia, do Cazaquistão, daquela região ali, que são os arianos, tá? Eles já foram para lá, tá? Já é outra tribo, já é outro povo que não tem muito a ver com a questão da religião hebraica. Aqui já é a tribo de Sem, tá? Por isso chama semita. Os árabes, os árabes aqui todos são semitas, tá? Dessa região, beleza? Bom, tá. Os hebreus fundaram o judaísmo, a primeira religião monoteísta. Então, algo que os hebreus nos deram, que é o judaísmo, é a maior herança dos hebreus para a nossa cultura, foi o monoteísmo, tá? É a maior. Tanto que desse povo desse tamanhozinho é a influência religiosa do planeta Terra, tá? É monoteísta, da qual retirou o cristianismo e mais tarde o islamismo, tá? Então nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo que nasce lá da religião hebraica.
Porém, a trajetória dos hebreus, judeus, é extensa na distância e no tempo. O povo percorreu praticamente todo o crescente fértil e passou por um momento de escravidão e dominação, enquanto construía sua religiosidade e cultura. Pessoal, por que eu falo que hebreu não judeu é hebreu e hebreu não é judeu? Os hebreus são 12 tribos. Ponto. Esses são os hebreus. Houve, em um dado momento, Nabucodonosor, o segundo império babilônico, dos caldeus, tá? O que os caldeus fizeram? Quando eles dominaram a região da Mesopotâmia, aqui, essa região aqui, onde é a Judéia, né? A terra de Canaã, hoje é a Palestina, tá? O que aconteceu? Havia 2 estados hebreus, as tribos de Judá e as 2 tribos de Israel. E o que aconteceu? Eles, então, dominaram, tá, 10 tribos e levaram aqui para a cidade da Babilônia, conhecido na Bíblia como cativeiro da Babilônia. Até Daniel vai mostrar a fé para Nabucodonosor, ele vai fazer aquela visão, né, dos sonhos de Nabucodonosor. Então, tem várias coisas. Nabucodonosor foi o construtor do jardim suspenso da Babilônia e tudo mais. Sim. Só para complementar o raciocínio do senhor aí, quando as tribos de Israel foram divididas, elas foram divididas em 2 partes e se tornou o Reino do Norte e Reino do Sul. Isso. O Reino do Norte era composto por 10 tribos, Isso. Foi levado por Salmanassés, cativos para a Síria, e as 2 tribos do Reino do Sul eram as tribos de Judá e de Benjamim, que se fundiram na tribo de Judá e que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Essas 2. Eu sei que nessa separação, não, bom você me falar. Acho bom que sabe o que é bom da aula? Que a gente aprende, ó. O que é massa? Vamos aqui, vamos comigo então. Foi essa separação, porque até agora os hebreus eram um povo ali. Podia até ter 2 estados diferentes, mas era um povo. Com a separação, os hebreus, muitos dos povos hebreus desaparecem e fica só os judeus, certo? Por isso que hoje chama judeu, não chama hebreu. Por isso que a gente fala que judeu é hebreu e hebreu não é judeu. É mais ou menos isso, não, Walter? Exatamente isso. Quando as tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, aconteceu o que o senhor disse alguns momentos antes, da questão de interferir nas leis, e essa interferência das leis que foram apresentadas pela Síria, ela trouxe outros povos de outras regiões para que pudessem habitar na terra de Israel, que foi levada cativa para o Reino do Norte. Então, essas 10 tribos foram miscigenadas dentro dos seus costumes, da sua religião e das suas leis. Então, eles levavam cativos os sacerdotes, que tinham uma grande influência, porque a lei que funcionava era uma lei teocrática, e esses sacerdotes não ensinavam direito ao povo. Eles levavam os ferreiros para que o povo não tivesse armas bélicas para que pudesse, então, instaurar uma revolta, e eles levavam os príncipes e os nobres que tinham um meio, né, um mecanismo de trazer para si o aglomerado de pessoas para que pudessem, então, instaurar uma revolta. Então, eles tiravam esse povo da terra e traziam uma miscigenação de povos, e que era colocado para habitar nas terras, e aí eles miscigenavam esses costumes, fazendo com que o povo tivesse enfraquecido. Não, perfeito isso, mas é uma visão militar mesmo, de domínio, né? E aí o que acontece? Então, essas tribos, então, elas, de certa forma, desaparecem, porque, como falou, miscigena, né? E mistura, perde a sua identidade, mas as tribos que estão lá na Babilônia não vai perder. Eles vão lutar e ficar firme. Até os persas invadirem, pessoal. Os persas nada mais são do que os iranianos, que, por incrível que pareça, o Irã, né, vai invadir a região lá da Babilônia, né, os persas, e vai ter a primeira questão de direitos humanos, que eu acho interessante, que foi o cilindro de Ciro, foi até a última aula que eu dei, no qual Ciro liberta as tribos que estavam lá, que são os judeus, como que o Walter explicou bem aí. Esse cilindro, então, ele declara o quê? Que todos têm direito à sua religião, né? E que tinha que ser libertado. O Ciro dá esse direito, porque os persas, eles dominavam o povo, só que eles não tiravam a identidade do povo. E deixavam até mesmo o governante, né?
e aí eles pegavam e deixavam o cara lá, mas desde que ele seja subserviente ao rei persa. E ele faz isso. Os hebreus retornam, os judeus que tinham naquela região vão retornar, vão trabalhar na reconstrução do templo, e aí vai cuidar de tudo lá, e assim eles vão ter a religião, o povo judeu, que vai continuar o legado do povo hebreu. Judeu é hebreu, mas hebreu não é o judeu, porque faltam as outras tribos que desapareceram, que foram miscigenadas, conforme foi falado pelo Walter. Tranquilo, Walter? Porque existe uma visão religiosa e uma visão histórica. A gente está vendo as duas partes, e é muito interessante essa parte, porque elas encaixam muito dentro da questão religiosa. Eu acho muito bom, porque isso tem muito a ver, né? O povo acha que isso aí que aconteceu lá não tem nada a ver hoje. Poxa, como tem, né? Hoje os conflitos naquela região tá por causa disso, ideias estão por causa disso, a gente não sabe que a raiz é muito longe, coisas boas, coisas ruins, coisas que então tudo tem uma raiz, então a gente tem que perceber tudo isso. Então, entendeu esse povo aí, pessoal? Esse povo tem uma história grande, a questão religiosa, quem é bem religioso, trabalha, estuda muito a história deles. A história deles é importante, religiosa, é importante para os cristãos e para os muçulmanos também, tá? Então, é uma história, judeus, cristãos e muçulmanos, que pega ali, por quê? É o mesmo Deus, tá? São todos, cultuamos o mesmo Deus. Tranquilo? Bom, vamos lá. Ô, Walter, qualquer coisa que você precisar de falar, manda ver, eu acho bom. Todo ano eu dou essa aula, sempre tem alguém que tem um estudo bíblico massa, e aí fala alguma coisa, a gente aprende mais, porque aí eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, só ajuda, tá? Eu acho bom pra caramba. Sempre que precisar, vamos lá. Bom, o que acontece, então? Eu acho top essa parte. Eles são muito poderosos, tá, nessa questão da questão religiosa, são muito firmes com isso. Houve um acontecimento no qual há uma invasão do Egito, muito anterior a essa história que a gente contou, há uma invasão do Egito por um povo que chamava Ixos, certo? E pela história, os hebreus invadiram o Egito junto. Muitos falam, na Bíblia fala que foi, esqueci o nome dos irmãos, que vem de um irmão para o Egito, né? Acho que é José, que é vendido para o Egito, e depois ele manda buscar os pais e tal, porque ia haver uma praga, né? Ia haver um monte de coisa, ele ficou até conselheiro do faraó também, ia haver uma praga, ia haver um monte de coisa, e ele chama para lá o povo hebreu. Isso, quer haver fome, muita coisa. Então ele chama, e o povo vai para o Egito, e o Egito realmente, pelo que faz, o Estado egípcio é um Estado muito que cuidava do povo. O povo tem um preconceito muito grande de que é escravo e tal. Não existia escravidão ali na forma que todo mundo pensa, né? Não na forma que a gente fazia. Havia servidão, não escravidão, né? Então todos serviam ao faraó. Sim? Desculpa, eu estou um pouco perdido, hoje é meu primeiro dia de aula. Que boa. Esse slide que o senhor está mostrando, esse material está disponível em alguma net, na plataforma? Ah, eu vou pular. Desculpa, eu vou pular. Ah, sim. Tá bom, então. Obrigado. Não, eu sempre ponho, viu, Walter? Sempre eu coloco. Eu esqueci de pôr hoje. Mas eu ponho agora, eu ponho a aula. Essa aula está sendo gravada, ela fica lá, tá? E põe o slide. Sempre eu coloco o slide. Ok, tá? então. Obrigado, professor. Não, tranquilo. Fica tranquilo. Pessoal, e aí o que vai rolar? Presta atenção. Na história bíblica, há essa ideia de que foram para lá por causa da fome. Foi convidados e foram. E realmente, os faraós do Egito, as famílias trabalhavam nas terras e pagavam parte da produção. O faraó sempre guardava no celeiro quando dava um período de fome. Porque o Egito era assim, pessoal. Se desse uma enchente, ia ser um ano com fome. Se desse uma seca, um ano com fome. Então, o que o faraó fazia? Sempre tinha em seus celeiros muita comida. Se caso houvesse, ele entregava para o povo. Era fantástico. A qualidade de vida dos egípcios era muito boa, né?
Há uns estudos aí de que a construção das pirâmides foi feita por escravo. Nada disso, tá? Inclusive, aquelas pessoas construíram servos do Estado que ia prestar serviço para o Estado. O servo, ele presta serviço e paga com produto. E eram muito bem alimentados pelo faraó, né? Havia qualquer acidente de trabalho, havia cirurgia naqueles caras. Então, vamos com calma. Os egípcios, tem uns historiadores egípcios que batem muito os historiadores europeus. E hoje há uma nova visão sobre aquilo lá. Então, tá. Visão histórica, bíblica é essa, aí houve todo um processo lá, né? O faraó quis, na visão bíblica, né? E vai e prende todos os hebreus, de uma questão lá de política e tal, que vai vir um cara que vai libertar e tal e tal. Tem toda aquela história bíblica, história dos historiadores. Os hebreus entraram junto com os hicsos nessa invasão. Quando os hicsos foram derrotados, o que os egípcios fazem? Realmente, eles pegam os hebreus e escravizam, porque é o povo vencido. Geralmente, os vencidos em guerra. E aí, sim, eles vão ficar presos lá. Tá? Beleza. Volta de novo para a visão religiosa. Volta de novo, para a gente poder entender. A liberdade deles, então, vai ser de que forma? Vai vir Moisés, que a gente sabe muito bem a história dele toda, né? Que estava muito tranquilo e tinha uma vida muito boa, mas Deus chega para ele e fala que ele tem que libertar os irmãos e levar até lá. E por ironia do destino, Moisés nunca viu a terra de Canaã. Nunca viu. Nunca viu. Ele vai morrer no deserto de Sinai. E ele vai libertar os homens daquele local. Certo? Nessa volta, ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Inclusive, por 2 vezes. Eu acho até uma cena que a gente fala e um pouco choca, pessoal. História e religião dá uma brigada aí, mas não, relaxa. Isso aí é só aqui, isso é ciência. O que aconteceu? Uma das cenas é que Moisés sempre saía para falar com Deus, e Deus dá toda a ideia dele. Tinha o maná, né, que Moisés saía das pedras, do qual Moisés tinha, para alimentar aquele tanto de gente, que foi 40 anos no deserto, não é do dia para a noite, né? E o que aconteceu com eles? Porque a terra estava sendo ocupada, até Davi aparecer e libertar eles. O que estava acontecendo? Os homens sofriam tanto que eles fraquejaram e começaram a cultuar eles falaram que era um bezerro de ouro, né? Um bezerro, né? Mas não era um bezerro e não era um demônio, era um deus que chamava Ator, deus egípcio, que é um deus das casas, do parto. Era um deus muito comum dos homens, dos egípcios, muito comum, muito popular mesmo. E esse Deus, o povo ficou tão doido lá que fraquejaram e voltaram a cultuar um Deus que existia lá, né? E Moisés cobrava e tal, houve toda aquela história. Mas logo depois, Moisés recebe as tábuas direitinho, né? Escrito na pedra, direto de Deus. E aquilo que foi muito interessante, porque aquilo lá começou a ser a base da questão religiosa. Por quê? Deus positiva as leis. Gente, olha só como que isso é doido. A gente está estudando as coisas, tá? Existe a lei, quando ela é positivada, ela é muito interessante, porque uma vez escrita, ela está ali. É isso. Tá? Então, é muito interessante. Qualquer estado que queira algo mais forte para dominar uma região maior tem que positivar as leis. Isso Hammurabi nos ensinou muito bem. E aí, o que aconteceu? E aí começa, então, o direito hebraico com essa questão, né? Que ele sai do direito consuetudinário dos costumes e passa para o direito escrito, né? E aí tem introdução ao direito hebraico. Função do direito, regular e organizar uma determinada sociedade. Essa é a função do direito, certo? Então, nada melhor do que regular isso que as determinações religiosas até aquele momento, no qual foram colocadas como positivadas pelos 10 mandamentos. População monoteísmo como crença religiosa, assim como cristianismo e islamismo, tá?
Salvacionismo, terra prometida, sempre tem essa ideia de salvação. Nós ainda trabalhamos com isso. Hoje a gente tem Jesus Cristo veio com nova visão e tal, porque os hebreus sempre sofreram para dominar aquela terra que Deus deu para eles. Até hoje está lá, aquela briga lá, né? A terra prometida. Mas vamos deixar essa história, essa visão política de lado. Lei mosaica. O direito dos hebreus, origem divina. Pronto. Deus que positiva, gente. Não tem o que conversar, tá? Que é baseado em quê, o direito dele? Baseado em relatos bíblicos do Antigo Testamento. Direito hebraico dividido em 5 livros. O direito não, né? A Bíblia hebraica, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Esse aqui que é o que determina as leis, os Deuteronômios. O resto embasa o Deuteronômios. O Deuteronômio, presença de normas das sanções. Então é ali que está. Os outros contam toda a história e narram a moral. Ponto. O Deuteronômio, ele é, então, a base do direito, até o Talmud. Porque tem as leis de Moisés, dessas leis que criou uma base legislativa escrita, vai haver o Deuteronômio na Torá. A Torá vamos colocar a Bíblia, ou parte do Velho Testamento nosso, tá? Lá vai estar o Deuteronômio, você pode pegar a Bíblia que está essa parte lá, e lá está a aplicação da justiça. Interessantíssimo isso. Essa aplicação vai até o Talmud, que depois o Talmud, que veio de baseado no Deuteronômio, que vai dar a base do direito judeu hoje. Olha só para você ver. Então, é muito poderoso a religião dentro disso aí. Muito, muito forte, tá? É a mesma coisa do direito romano em cima do nosso. É a base. É tão interessante isso, porque aqui o direito hebraico, que vem de inspiração divina, é a base deles hoje, né? A gente está falando, lógico, com a questão evolutiva, é a mesma coisa do direito romano, que é a nossa base hoje. É muito interessante por causa da influência poderosa que houve dentro do direito. Bom, breve relato dos hebreus. Tá. Aquilo que a gente estava contando, em 1800 a.C., os hebreus fogem da seca em direção ao Egito, certo? Passam a ser perseguidos, Moisés surge como libertador dos hebreus, e aí está, né, os 10 mandamentos, que todo mundo quase que sabe isso aí de cor, né? E isso aqui, ó, não terá outros deuses diante de mim. Por exemplo, se você adorar outro deus lá, é um crime gravíssimo. A gente vai ver ali que pode ser a caso de morte. Aqui, ó, adoração é crime grave lá no Deuteronômio, tá? Isso aqui vai ser problema para Jesus depois. Honrar pai e mãe, principalmente pai. Nossa, o parricídio é horrível, a morte do cara que comete parricídio. Nem o parricídio. Se você desonrar seu pai, se você, nossa, for desobediência, é seríssimo. Seríssimo lá. Não matarás, também tem muito. Não adulterarás, né? Tá lá, ferrenho também a questão do adultério, por causa do valor da família que eles dão, poderosíssimo. O pai é o patriarcal, mãe, né? Os filhos, né? E qualquer coisa que fira, tá, essa relação, vai haver, fere ao Estado, fere a todos. Então, adultério lá era um crime terrível, porque quebra essa base de toda a sociedade. Então, o adultério, a gente vai falar sobre isso, é bravo demais. Então, alguém que cometer isso é um crime ferrenho. Furtarás, logicamente. Falso testemunho, adoro testemunho, a gente vai falar sobre isso também. O testemunho deles também é muito, muito bom mesmo. E não cobiçarás, né? Muito interessante. Bom, e aí nós temos a história do Moisés, que a gente estava falando, né? Criado pela filha do faraó. Instrução dos novos egípcios, vai ter uma instrução fantástica, com certeza, foi muito boa a educação de Moisés. Os egípcios eram um povo muito conhecedor das coisas. A sociedade mais durável que existiu na história, como cultura, né?
mais organizada institucionalmente, não teve outra sociedade mais durável e organizada como essa, né? Não teve, não existe. Muito difícil. Os egípcios durou por 4.000 anos, né? Que é a mesma cultura. É poderosíssimo. O Êxodo, os 40 anos do deserto, a Torá, ou lei mosaica, né? Que vai começar a Torá, a lei mosaica, o monoteísmo hebreu. Se liga nessa parte monoteísta aí, viu? A rigidez das normas israelitas e suas imutabilidades devido à crença que emanam diretamente de Deus. Então, para eles, a religião vem, os direitos vêm diretamente de Deus. O Deus hebreu, né? O Deus mesmo. Um bicho aqui. O Deus mesmo é um Deus que está vigiando, que está observando, que você está em um julgamento. Isso é muito interessante, porque acaba que a lei é escrita, mas ela força dentro da moral, que a moral é algo que bate muito na sociedade, né? Bate assim, como força, influencia bastante na questão de força. Deuteronômios, leis. Direito divino imutável. Rabinos, juízes e escribas poderiam, no máximo, adaptá-lo a determinadas situações. Então, o direito é imutável. Então, poderia determinadas situações. E eu vou te contar um negócio. O juiz aqui era muito bravo ser juiz. Era muito. Sabe por quê? Porque eles eram extremamente rigorosos com a imparcialidade do juiz. O juiz nunca poderia ser imparcial, em nenhum momento, tá? Ele deveria ser imparcial. Se ele fosse parcial, ele estava pecando. O duro do direito hebraico é o quê? Se você fere o que está ali, você está ferindo Deus, cara. Então, isso é muito difícil, porque a sociedade inteira é moldada dentro da religião. Então, se você ferir Deus, era bravo. Então, a noção de justiça para eles era algo muito forte. Se você fosse injusto, você está ferindo o que Deus determinou. Então, o juiz imparcial, o juiz parcial, que tomasse lado de alguém, ele era um pecador. Então, eles eram rigorosos com isso, que hoje nós também temos isso. Hoje, só que hoje, de que forma? Jurídica, né? Mas vem dessa ideia de imparcialidade. Hoje, vamos entrar num assunto que está em discussão. Não estou falando, não quero entrar em política, não. Eu só quero que vocês vejam. O que está acontecendo com o julgamento do Lula? Está tendo indícios de que o juiz, em primeira instância, foi parcial. Ele tinha que ser o julgador imparcial e foi o algoz, e tomou partido. É isso que está acontecendo, né? Então, a grande discussão dentro do direito penal está dentro dessa ordem agora. Então, tanto que está conseguindo anular o que foi acontecido, né? Conseguindo anular. Por quê? Por causa do rito. Então, até hoje nós temos essa imparcialidade que tem que ter mesmo, viu, pessoal? Porque senão acaba cometendo injustiças. O que acontece? Concernente à justiça, semelhança aos princípios do devido processo legal. Isso aqui também eu adoro essa parte deles. Da isonomia e da inocência presumida. Vetores esculpidos no artigo 5º da nossa Carta Constitucional, subordinado o juiz perante a lei. O que o princípio do processo legal? Pessoal, os hebreus jamais havia julgamento sem um processo. Gente, isso aqui é muito interessante. Jamais eles iriam julgar alguém sem ouvir as partes, sem que alguém possa defender. Havia, então, aquela ideia de presunção de inocência. Não, você é inocente até que você prove sua inocência. Então, bora para o julgamento. O juiz tem que ser imparcial e escutar as partes. Né? E aí, o que acontece? Esse julgamento existia, tá? Essa imparcialidade, até o final. Tanto que tem todo o negócio lá. Chegou lá no final, aí eles tinham que ter a certeza de que o cara era culpado. Porque, quer ver o que é legal? Não admitir o julgamento sem investigação. Por quê? Ter o sangue de um justo nas mãos é um pecado. Vendo como é que a religião volta de novo? Então, os caras eram tão preocupados com isso, porque se eu condenar alguém que ele não tenha culpa, estou pecando contra Deus.
Que Deus o quê? Ele quer os justos, certo? Ele quer a justiça. Então era melhor eu inocentar um culpado do que eu condenar o inocente. Onde está isso na nossa Constituição? Na nossa lei, nas nossas leis? Em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. A gente tem que ter o devido processo legal. A gente tem a presunção de inocência. Onde está aqui? Não existe julgamento sem processo. Está aqui. Né? E o juiz prefere o juiz inocentar um culpado do que condenar um inocente. Onde está isso? Em toda a nossa lei. Onde surgiu? Olha ali. Está aqui. Então, é uma influência forte na nossa cultura. Tá ok? Sacou isso aí, galera? Tá entendendo até agora? Tranquilo? Tá vendo como que eles são, que a gente tem muito deles? Porque de agora para frente as coisas vão ser muito identitárias. Vai ser assim, tipo assim, eu estou me vendo, né? Eu vou, né? Isso não me é estranho, né? Aí nossa síndrome de Narciso fica de boa, porque eu passo a entender aquilo que eu acredito. Mas eu acho isso aqui fantástico. Isso aqui, ó, os povos antigos deveriam existir. Eles usavam o princípio de talião para impor penas, mas havia individualidade das penas, muito diferente do Hammurabi, né? A individualidade e a personalidade das penas. Individualidade do quê? Quando eu ia ser condenado, a gente fazia o processo certinho da condenação, certo? Mas cada um conforme sua participação. Aí, e outra, quem cometeu o crime é que era colocado o crime. Hammurabi, não. Hammurabi, todo mundo era julgado junto, tá? E o crime poderia ser passado de mim para o outro. Por exemplo, se eu mato o filho do outro, vai matar o meu filho. E aí que é o erro. Aqui não. Se eu mato o filho do outro, vai me matar, não meu filho. Entendeu a ideia? Então havia individualidade e personalidade das penas. E outra coisa, o julgamento era eu. Eu cometi um crime com outros, mas julgava eu, depois julgava o outro, depois julgava o outro. Então, lá não, julgava num pacote só. Por quê? Perigo de quê? De você cometer um pecado. Olha só que princípio fantástico. Porque hoje nós temos isso. Se você cometer um pecado, né? Se você condenar um cara que é inocente, é um pecado. E a justiça é muito importante para Deus. Então, o que o homem faz aqui tinha que tomar muito cuidado. Outra característica da justiça hebraica, daquela época, que se irradiaram para o direito moderno, foram o estabelecimento da jurisdição, a positivação dos deveres dos juízes, a disposição e aplicação de penas corporais e o regramento para o uso de testemunha. Então, havia jurisdição, né? Tal juiz cuidava de tal jurisdição. Olha só que massa isso aí, né? Qual era o dever do juiz, né? E como que deve ser aplicada as penas? Usava o princípio de talião e o regramento do uso das testemunhas. Não era qualquer um que poderia ser testemunha. Qualquer um. Olha, e outro princípio muito top deles. Eu vou chegar naquele ponto da testemunha. Tá? Vou chegar no ponto. Deixa eu ver aqui se eu chego no ponto da testemunha. Tá. Vamos entrar aqui para a gente poder ver testemunha, que eu adoro. Existiam 36 crimes que condenavam o sentenciamento à morte. Dentre esses crimes estavam os contra os costumes. Então, se você estupro e prostituição era um crime contra os costumes, contra a cultura. Então, o que é isso? Morte. Fato. Estupro e prostituição, morte. Por que muita gente quer pena de morte para estupradores? Porque já é antigo isso. Tá? Isso já é antigo. Porque é uma violação muito grande da pessoa e muita gente quer isso. Tá? Quer a pena de morte. Muita gente acha que a justiça só se faz com a pena de morte. Né? A ideia da justiça privada. Pessoa, né? Crime contra as pessoas. Latrocínio, roubo seguido de morte, né? Homicídio culposo. E esses também eram o quê? Morte. Patrimônio. Roubo, furto, apropriação indébita. Morte. Então, crime contra o costume. Crime contra as pessoas. Crime contra o patrimônio. Morte. Fé.
tinha os crimes contra a fé, feitiçaria, blasfêmia e paganismo, morte. Isso a religião católica vai copiar bem na Idade Média, né? E depois vem também a religião protestante, que aconteceu também um monte de coisa disso na América do Norte, principalmente. Crime contra a família, profanação do leito paterno, né? Alguma coisa na questão da alcova, do quarto dos pais. É tão interessante essa questão que a gente, quando era criança, a gente tinha medo de entrar no quarto do pai. A coisa mais maravilhosa do mundo é quando a mãe chamava a gente para dormir lá junto com o pai e mãe, né? Era o lugar mais seguro do planeta. Eu era o caçula, achava tão bom que eu ficava doente. Minha mãe chamava para lá, eu falava, aí, ó, eu tô poderoso. Era a coisa melhor que tinha, né? Por quê? Já desde muito tempo, essa ideia de quarto do pai, essa ideia da família, do matrimônio, ela é muito forte na nossa cultura e está presente aqui, aonde que está a origem das coisas, né? Então, isso aqui era crime de morte, tá? Lapidação era uma forma de punição, tá? Execução penal. O que era a lapidação? Morte por apedrejamento. Né? Morte por apedrejamento, outras formas, fogo e decapitação, evolução da pena de talião, né? Imposição de limites e moralização. E devagar, então, vai usando o princípio do talião e imposição de limite e moralização, a questão de forma de você tentar impor por meio da moral a justiça, tá? O que eu acho interessante quando eu vou estudar? Eu gosto muito quando eu vejo. É uma coisa que me chama atenção dentro da história do direito, são testemunhas. Como que elas são interessantes durante o decorrer dos tempos, como que a testemunha era, né? E como que ela é importante. Imprescindível em julgamento. A testemunha era fantástica. E eu vou falar por que era. Ó, uma testemunha não é prova contra ninguém. Vocês já viram isso? Hoje em dia, isso ainda julga. Uma testemunha não é prova contra ninguém. Por quê? É a palavra minha contra a dele. Tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E a ideia da testemunha ilibada. Mulheres, alguma pessoa que era pária da sociedade, que não tivesse alguma atitude contra os costumes, alguma coisa assim, que não fosse uma pena de morte, alguma coisa, que houvesse alguma conexão, alguma ranhura na família, o que acontecia? Elas não serviam para testemunhar, tá? Não podia. Agora, pessoas ilibadas poderiam ir lá testemunhar. Até hoje a gente tem isso, pessoal. Não é qualquer um, né, que testemunha, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente os caras tentam detonar isso aí. Em caso de falso testemunho, a pena seria estipulada de acordo com o princípio de Talião. Né? Vamos lá ver o que eu tenho aqui da testemunha. Uma única testemunha não é prova contra ninguém. A pena para o falso testemunho é equivalente ao delito. Então, o que acontece? Se eu testemunhasse sobre... eu tentasse inocentar um estuprador com a minha testemunha e eu, no final, eu soubesse que o estuprador, no final do processo, que é rigoroso, tá? Eles tomavam cuidado com isso. Provasse que o cara realmente foi estuprador, o que aconteceria comigo? Eu tinha a mesma condenação que o estuprador. Aí eu poderia pegar uma dessas penas, morte por apedrejamento, fogo, decapitação e outras coisas que vai começar a surgir, certo? Então eu teria também a mesma condenação. Muito massa. Matrimônio. A mulher casava virgem, essa ideia ainda persistiu por muito tempo, até os anos 60, 50, tinha essa ideia, né, de casamento. Matrimônio era um alicerce da sociedade fundamental, tá? Porque, segundo a religião, a mulher casa virgem por quê? Porque ela tem que se guardar para o marido, senão é uma traição, uma pré-traição do seu futuro marido. Hoje em dia isso já foi, em algumas religiões ainda cultua essa ideia, né? Mas hoje em dia, culturalmente, já está meio um tanto assim em desuso, né? Um matrimônio era uma alicerce da sociedade, ele ainda é, só que hoje essa ideia de família patriarcal, pai e mãe, ela muda, não deixa de ser uma alicerce da sociedade, mas hoje há uma tentativa de evolução dessa história.
Tanto que está havendo um estudo do menino lá no oitavo, que está estudando justamente a evolução do casamento, né, jurídico, para cá. Qual que é a visão de família da Constituição de 88 para cá? Né? Então, está havendo uma forma de ver a família de outro jeito. Né? Eu, até há pouco tempo, achava que a família era uma instituição falida, a sociedade destruindo a família. Não, ela é uma instituição fundamental que está tendo base. Ela está havendo o quê? Uma alteração, uma outra visão. Hoje há famílias homoafetivas, embora aceite ou não, mas a justiça está indo para esse rumo. A família... Hoje, muitas famílias é a avó e os filhos, muita família é a mãe e os filhos, a família que é o pai e o filho, né? A família que são amigos. Então, a família mudou. Aquele pai, mãe e filhos alterou bastante, porque se a gente for contar na sociedade, são pouquíssimos. Grande parte dos lares é a mãe e os filhos, ou vó e filhos. Né? Então, a gente tem isso muito hoje em dia. A lei previu o casamento com prisioneiras de guerra. Você poderia, alguma que fosse escrava, você poderia se casar com ela, ou prisioneira, e o filho estava sob total soberania do pai. Aqui era forte, o pai mandava o filho, o pai era o grande provedor, a obediência ao pai era muito forte. Vocês vão ver isso mais poderoso ainda no direito romano. Direito romano, nossa, ser pai lá era fora, ruim é ser filho, hein? O pai era o provedor da família, né? Tanto que a gente tem várias histórias, né? Uma mais famosa é o filho pródigo, que é contada sobre essa questão. Adultério. Eram mortos ambos os transgressores, tanto a mulher e o homem, que houvesse feito adultério. Os dois morriam. Recaía maior peso a mulher casada. Ela, nossa. Não obstante a pena ser apedrejamento, aparentemente equânime, né? Mas a pena era de morte. Mas ela era mais mal falada ainda, era mais dentro do culpada. É o que eu falei para vocês. No direito de Hammurabi, a mulher cometia adultério. Aqui praticamente era quase a mesma coisa, né? Só que aqui, se o cara perdoasse a mulher, ele ia morrer de todo jeito. Direito hebraico, não. Se caso perdoasse, tudo bem, tá? Divórcio. Cabia somente ao homem. O homem que era o patriarca, né? Ele alegaria desaprovação relativa a determinado aspecto da esposa e dando ela a certidão de divórcio. Poderia mandá-la embora. E ela, coitada, estava lascada. Ela poderia se casar novamente. Muito difícil. Sociedade muito fechada. E geralmente a mulher não poderia trabalhar e tal. Então, isso aí era muito complexo, tá bom? Eu vejo muito isso no Brasil colônia, mas vamos deixar isso para uma outra hora. Concubinato era exercido somente pelo homem. Então, o homem poderia ter suas concubinas, desde que dê conta também, né? Não é qualquer um que tinha concubina também. As concubinas eram servos ou empregadas da família. Os herdeiros seriam considerados filhos, né? Se caso ele reconhecesse como filho, legítimo, obtendo direito de herança, até os filhos do concubino. Tanto que Abraão tem um problemaço aí, né? Porque ele teve um filho com Agar, que é escrava, né? Ismael. E os filhos de Ismael vai dar o povo árabe, que depois vai dar o povo muçulmano, que eles também, os muçulmanos, são filhos de Abraão, segundo a religião deles. E vai dar Isaac com Sara, né? E que vai dar os filhos dos hebreus, que vai dar ali, vai ser os hebreus. Então, na própria história bíblica tem essa parte aqui, que foram reconhecidos de tudo. As concubinas, então, recebiam status análogo à esposa oficial. Se cometesse adultério, também estava lascado. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida na questão aqui? Eu dei uma parada aqui. Tá. É isso mesmo, pessoal. Tranquilo, pessoal? Então, a gente trabalhou bastante. Eu pensei que ia ser uma aula rápida. Acabou que foi... Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo. A gente deu uma aula rápida aí. Eu tentei fazer o direito comparado para a gente poder... Obrigado, Walter. Obrigadão, cara. Para a gente poder tentar... obrigado pela participação. Porque, olha, sempre isso.
participa, né? Obrigado, Cássia. Pessoal, sempre participa. Se você não concorda, discorda. Aqui nós estamos em universidade. Aqui tem que falar das ideias. Você trazer seu conhecimento para cá, eu tentar passar o meu. Aqui não existe isso, não. Não sou o professor aquele que sabe e vocês são depositários do meu saber. Para com isso. Eu odeio essas coisas. Eu estou aqui para aprender com vocês e eu aprendo com o aluno e a gente evolui junto, tá? Gostei muito do Walter falar, porque essa visão religiosa eu tenho muito pouca, tá? Eu tenho mais a visão histórica e acaba dando uma chocada. Mas eu preciso que sempre a gente está conversando aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida? Obrigado, Wilson. Obrigadão. Pessoal, nenhuma dúvida? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu vou deixar essa aula disposta para vocês assistirem, tá? Também. E vou deixar os slides, tá? Vou deixar os slides ali para quem quiser dar uma olhada para estudar para a prova. Pessoal, na prova tem uma questão sobre direito hebraico. Fato, tá? Quem que viu essa parte? Visão histórica, passado comunista pelo historiador Flávio Joséfo. Não li o livro desse cara, não lembro dele, Walter. Tá? Mas é interessantíssimo. Assim. Flávio Joséfo, ele pegou o período da diáspora e ele era historiador, ele era judeu, filho de sacerdote, e ele era historiador, então ele passa com minúcias de detalhe. Inclusive, ele divide o direito judaico, né, que é o direito hebraico, ele divide ele em tópicos e temas. Então, ele apresenta dentro tanto do Pentateuco, ele apresenta a lei moral, lei sacrificial, lei penal, e ele divide tudo isso. Lei sanitária, e ele divide tudo isso apresentando através de tópicos, né, de maneira sistemática. Não, se você pegar esse livro desse cara, você vai ver a influência que tem no hoje. Você até assusta. Né? De como que é massa. Quando a gente estuda história do direito, a gente começa a descobrir como que as coisas são antigas e como que aquela tradição direito, aquela descoberta, ela vem até hoje, né? Eu acho fantástico. Há alguns dias atrás... Desculpa, professor. Desculpa aí interromper. Não, pode interromper. Alguns dias atrás eu estava lendo um artigo sobre direito tributário e também sobre direito previdenciário. E como Moisés ele era dotado em toda a ciência do Egito, porque as melhores faculdades da época estavam instaladas no Egito, e o contexto histórico apresenta Moisés como sendo detentor desse saber também, porque ele era dotado em toda a ciência, então assim, ele participou de todo o universo acadêmico do Egito. Ele vai sofrer uma influência de todo esse saber egípcio dele, quando ele vai apresentar as leis ao povo hebraico na Península do Sinai, ao povo judeu, né, o povo hebreu na Península do Sinai. E quando ele vai apresentar isso, quando você consegue conceber essa ideia, você vai perceber que o direito, principalmente o previdenciário para cuidar dos órfãos e das viúvas, ele é muito latente nessa cultura judaica. Tanto é que o próprio Cristo, mesmo sofrendo uma influência, né, romana em relação às leis naquele período, ele vai apresentar isso de maneira muito clara, batendo sempre na tecla, cuidar dos órfãos e das viúvas, apresentando esse direito previdenciário. Mas é influência de lá, né? É a influência que Jesus Cristo teve da própria cultura. Porque eles dão muito valor na família. Tá? Olha, é algo muito moderno para a época. Porque cada um era o quê? Cada um por si. Hoje em dia, nós conversamos sobre previdência. Hoje nós temos um problema de quê? De órfãos, de crianças criminosas e tal e tal. Eles já cuidavam disso lá. Já havia uma visão social sobre isso, e a religião cuidava disso. O que eu acho interessantíssimo é como que a gente... como que isso há uma influência. Como que a história pode nos mostrar como que isso pode ser colocado para nós hoje. É isso que eu acho massa, Walter, e a gente tem que ver essa visão histórica. É por isso que vocês estão estudando história do direito. É para vocês terem esse entendimento.
de como que as coisas não é da noite para o dia, não é fácil você simplesmente falar assim, vou pôr pena de morte, vai acabar os problemas do Brasil. Nós estamos estudando direito e a gente vê que a coisa é muito mais profunda e muito mais complexa, tá? Pessoal, então eu vou deixar a aula aqui. Se você tiver pergunta, pode procurar por mim no WhatsApp, eu fico de boa, respondo a hora que eu puder, tá? Se vocês necessitarem de qualquer outra coisa, pode me ligar, a qualquer momento tiver dúvida, eu estou aí, tá ok? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a vocês e até terça-feira que vem nós vamos estudar a Grécia, tá, pessoal? Se vocês puderem pegar o livro da Flávia, tá lá o direito grego, tá? E agora a gente vai ver outra influência grande no direito, tá? Grande, principalmente ali, artigo 5º da Constituição, tá? Artigo 5º. Obrigadão, Wagner. Até mais, galera. Muito obrigado a vocês pela atenção, tá? E até a próxima. Vamos lá. Se vocês puderem ler, ajuda nós. Obrigadão, viu?